E aí? Boa tarde. Saindo aqui de casa para passar na agência, deixar um monte de tralha, pegar algumas outras e vida que segue. Até mais tarde, meu amor. Hoje, 24 de junho, são 13h01. Vida seguindo aqui, nos preparando para mais uma onda de frio. Há umas 2 semanas, menos que isso, tivemos uma onda de frio aí um pouco pesada. E eu que trabalho em algumas madrugadas da semana, acabo sentindo de vez em quando. Deixa eu arrumar aqui o retrovisor. Pronto. Vamos lá, 14 graus e meio agora, mas está um sol forte. Então dentro do carro que não tem vento nem nada, né? Tá tudo fechado por causa do som. Até tô usando o microfone hoje porque o som já não é bom, né? Mesmo com o microfone. E ainda quando... Deixa eu tirar a carteira do bolso aqui. E ainda quando tenho usado sem o microfone, mesmo com o carro fechado, de vez em quando o som fica pior ainda, né? Eu não tenho editor, eu não quero aprender a fazer porque eu não tenho esse tempo para trabalhar os vídeos e a ideia não é essa, né? Eu sempre deixo isso muito claro, isso aqui é um diário eletrônico para um dia, se meu filho quiser, quando eu já não estiver mais aqui ou quando eu já estiver velhinho, enfim, saber alguma coisa do que eu penso, ter alguma curiosidade sobre mim, tá aqui, registrado, tá aqui o meu canal, é só ele pegar lá, desde 2018, né? Então há 6 anos, 7 anos já fazendo. Nossa, no começo era terrível, fazia um vídeo de 40 minutos na ida pro trabalho e outro vídeo de 40 minutos na volta, todo dia. Tem coisas muito desinteressantes no começo. Depois eu comecei a nortear ele para esses assuntos, para quando eu tenho assuntos, e começar a falar, dar umas ideias de como eu penso neste tempo. Eu sempre deixo muito claro que pensamentos, formas de pensar e opiniões, elas devem ser consideradas no seu tempo. Brincadeiras, piadas, entretenimento, tudo isso entra no seu tempo. A nossa cabeça vai mudando, a sociedade vai evoluindo. Você viu, ó? Hoje eu dei um tratinho na barba. Agora já tá quase dando para pentear. Já tô até passando condicionador na barbinha. Eu quero deixá-la um pouquinho maior só, não grandona, mas um pouquinho maior só que isso. Gostei desse novo visual por enquanto. Depois eu raspo tudo, depois eu faço outro modelo. É assim. Quando a gente é feio, a gente fica dando uma mudada na feiura, entendeu? Então, hoje eu penso assim. Se você pegar um vídeo meu de 2019, eu pensava sobre aquele assunto daquele jeito. Pode estar tudo errado hoje, não tem problema. É o melhor que eu conseguia fazer naquele tempo. Então eu não sou uma pessoa de ideia fechada, de alguma questão inegociável, a não ser a proteção para o meu filho, para minha mulher, para minha família. O restante é muito maleável, muito maleável. São questões extremamente pessoais que podem ir mudando a cada momento, certo? Metamorfose ambulante, como dizia Raulzito. Vamos lá, quero falar de um assunto que está pipocando, a gente está no meio disso. Merda, né? E é engraçado porque eu nunca falei, acredito que eu nunca tenha falado da guerra da Rússia com a Ucrânia. De uma hora para outra a Rússia resolveu invadir um pedaço da Ucrânia, tomar algumas coisas lá, aquele poderio bélico gigantesco deles, e a coisa continua hoje. A gente tem aí nos últimos anos, desde outubro de 2023, se eu não me engano, em outubro de 2023 ou dezembro de 2023, não me lembro exato, quando um ataque terrorista terrível
em Israel, matou pessoas, sequestrou pessoas e cometeu barbaridades contra pessoas que ainda têm reféns aí, israelenses presos, ainda rola uma negociação e tal, enfim. E agora, desde a semana passada, escalou um novo assunto. Israel bombardeando o Irã. Justificativas mil aí. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre contexto nesses conflitos geopolíticos, geoteológico-políticos, enfim, né? É assim, gente, existe uma grande facilidade da gente olhar e falar, eu torço por esse. Existe uma grande facilidade da gente, eu pelo menos às vezes tenho essa tendência, quem é o mais fraco da parada aí? Aí eu vou mais para aquele lado. Só que ir mais para um lado ou para o outro não significa apoiar. E não pode significar, porque existem coisas muito maiores nisso, para a gente ficar aqui dando conceito religioso, conceito bíblico, Jesus do céu, livrai-nos desse mal, e qualquer outro dogma para questões que envolvem vidas de pessoas hoje, coletivamente, milhares, milhões de pessoas, e são histórias muito antigas, são histórias que dão certa razão a certo lado em determinados momentos. E a gente não pode ser imediatista de olhar o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem, certo? Existem interesses econômicos, são os mais fortes, existem interesses culturais, são muito fortes, interesses religiosos são bem fortes, que entra junto com o cultural, interesses territoriais, interesses, enfim, políticos, mil. O que eu já começo a aconselhar, se alguém está puxando um lado com muita força, defendendo um lado com muita força e está ganhando poderio político, errei, o rapaz passou aqui, eu não tinha visto, mas ele me perdoou. Se alguém está ganhando alguma coisa com isso, efetivamente, tá? Principalmente ganho político, ganho de ideias de pessoas que por muita simplicidade não querem entender todo o contexto, eu me enquadro nesses. Cuidado, coça aquela pulga atrás da orelha, dá um passinho para trás, dá uma olhada em outras opiniões, principalmente até algumas opiniões que você não gosta, de pessoas que você não concorda às vezes, dá uma mensurada nisso para poder fazer aquela sopa de algum conhecimento que você possa usar. Por que eu estou falando isso? Gente, o motivo oficial que Israel declarou para atacar o Irã é de que o Irã está enriquecendo urânio para fabricar bomba atômica. Eu não preciso ficar aqui falando todo o meu asco sobre o comportamento político do Netanyahu. Não preciso, ele é um ultraconservador populista. Simples assim. Mas ele é o primeiro-ministro lá do país, Israel. Agora, tem o mas. O Irã é uma nação teocrática, onde o líder da nação, a pessoa mais influente politicamente no país, é um líder religioso. O país tem presidente, tá? Mas manda mais o líder religioso, o Ayatollah. Eu nem sei o nome do atual Ayatollah. Eu me lembro de muitas décadas do Ayatollah Khomeini, uma pessoa terrível. Existe um código religioso imperando, comandando as ações em Israel, no Irã. É um código
que diz que Israel é um inimigo mortal e que deve ser destruído. Isso é fato, isso é escrito, isso é corroborado, isso é público, tá? Vamos fazer um paralelo aqui. Qual seria... Oh, tia, toda vez que eu tô fazendo um vídeo vem uma ambulância, uma polícia, alguma coisa assim. Tá vindo lá, não sei, acho que é uma ambulância. Tenta imaginar o seguinte. Imagina que a Bolívia, isso é um paradigma que o rapaz do meio lá, o barbudinho do meio, colocou para nós. A Bolívia está desenvolvendo armas superpoderosas para destruir o Brasil. A Bolívia é declaradamente inimiga do Brasil, tem como preceito destruir o Brasil. Claro que é uma situação hipotética. Se o Brasil atacasse a Bolívia, qual seria a reação das pessoas? A mesma? Um país super poderoso pegando um nanico e tal, mas e se, gente, temos provas aqui que a Bolívia está desenvolvendo arma de destruição em massa e quer destruir o Brasil. Isso é certo ou errado? Cara, sai dessa. Guerra é errado de qualquer jeito. Não existe um lado que pratica a guerra para atacar ou para se defender que está certo. Embora para se defender seja uma questão um pouco óbvia, né? Então, assim, o que eu quero deixar claro é que pode parecer que eu estou defendendo Israel, mas existe um argumento bastante forte nessa questão. Aí as pessoas pegam isso e juntam a outros conceitos. Que conceito? O Irã é uma nação com muita corrupção, com muita impunidade em relação a questões humanitárias. Mulheres são mortas porque deixam escapar um pedaço de cabelo da burca, aquela coisa que elas têm que andar completamente, só os olhos para fora e olha lá. Homens são mortos por serem homossexuais, apedrejados ou enforcados, ou enfim. O que isso tem a ver com o contexto geopolítico? Algum país consegue, tem direito de entrar lá e falar, não, isso aqui é desumano, não pode. Embora eu ache que até se justificaria, mas qual país não tem interesse algum para falar, vou entrar lá, vou arrumar isso aqui, vou implantar a democracia? Cara, não tem, né? Não tem, não existe. Alguém vai ter interesse. E aí entra os Estados Unidos, esse oportunista desde o século XX, pelo menos, até agora. Tem coisa lá importante. Não se esqueça que os Estados Unidos bombardearam e invadiram o Iraque, capturaram Saddam Hussein e deram ele para um tribunal internacional que o condenou em 1 dia e meio. E 2 dias depois ele foi enforcado, filmado inclusive. Eu cheguei a ver a filmagem do enforcamento do Saddam Hussein. Era um santo? Não. Qual era o atributo para a invasão e para o bombardeio? O Iraque está produzindo armas de destruição em massa, armas nucleares. Não estava, nunca foi encontrado nada oficialmente, tá? Mas na dúvida, né? Não dá para falar, ops, desculpa aí, me enganei, eu achei que era, mas não era. Você entendeu? Então, assim, isso sem o Iraque ser um país que proclamava guerra aos Estados Unidos, inclusive em outras épocas foi aliado dos Estados Unidos. Agora, tendo em mente o que o Estado de Israel faz na região da Palestina, de ir expulsando, se apropriando de mais pedaços e mais pedaços e mais pedaços da região, onde inicialmente ele já é o dobro do tamanho do que foi concedido pela Organização das Nações Unidas no fim da Segunda Guerra Mundial, simplesmente expulsando as pessoas, tirando de lá e pronto para fazer mais assentamentos, mais casas, mais condomínios e tudo mais. Não fica uma pulga atrás da orelha? O Irã não faz fronteira direta com Israel, mas está bem pertinho. Ali é a região do Golfo Pérsico, né? Então o que eu estou falando é o seguinte, gente.
Não dá pra defender ninguém, velho. Não dá pra defender ninguém. Não dá. Eu compreendo, lamento, vai morrer gente pra caramba, e principalmente iraniano, porque é a força menor dessa parada. Ontem os Estados Unidos simplesmente jogaram o maior arsenal de bombas desde a Segunda Guerra Mundial, desde Hiroshima e Nagasaki. Jogaram bombas ali em lugares que teoricamente, estrategicamente, eram lugares onde estavam, onde o Estado iraniano estava fazendo enriquecimento de urânio, e que em pouquíssimas semanas ele teria esse urânio enriquecido o suficiente para produzir ogivas nucleares. Começou uma brincadeira de negociação, cessar fogo e não sei o que lá. O Trump está navegando na conversa, porque ele vai ganhar de qualquer jeito. Podem ter o único impacto que isso pode ter para o mundo é a questão do petróleo ali, que 20% do petróleo do mundo passam por um pedaço de mar que é de domínio iraniano, e o Irã pode fazer o fechamento desse canal, desse caminho marítimo ali, e vai prejudicar bastante, vai aumentar os preços do petróleo e tudo mais. Enfim, o que eu tô querendo dizer aqui com esse vídeo é muito simples e rápido. Cara, historicamente o negócio ferve completamente ali. A gente tá falando de questões de os livros sagrados que esses países seguem, ordena que eles ganhem mais território e transformem o planeta ou a região na terra prometida, na terra que o seu Deus específico falou para eles dominarem, para eles tirarem os intrusos e tudo mais. Cara, é assim, tanto o povo de Israel quanto o povo palestino, o povo muçulmano, é foda o negócio, cara, é foda. Eu só lamento que ainda é tão forte esse conceito religioso nas pessoas. Os evangélicos aqui do Brasil, em quase sua maioria, com exceções, e eu preciso dizer que tem exceções, têm um apoio irrestrito e cego a Israel. Qualquer coisa que o outro fizer, inclusive se tampou na cara do governo atual de que é um governo que apoia a Palestina e, por consequência, os terroristas da região. Inclusive é sabido que o Irã apoia financeiramente, com armamento, com estrutura, vários grupos terroristas que atacam tanto os Estados Unidos quanto o Estado de Israel, que sempre foram aliados, né? Tem muito dinheiro aí, muito poder nessa parada. Então o que a gente fala é o seguinte, o que eu tento deixar claro é o seguinte: sai dessa de defender um lado. Quando te perguntarem, você fala: que merda que tá acontecendo ali. Uma pena tá acontecendo isso, mas, desculpa aí, o que vai acontecer, possivelmente o Irã vai ser, ou ele vai ficar quietinho, parar um pouco, fazer outra estratégia, alguma coisa assim, ou vão destruir, se ele continuar tentando ir contra esses lugares, brigar contra os Estados Unidos e contra Israel. Se você tirar os Estados Unidos, você já não tem chance. O poderio bélico de Israel é alguma coisa estonteante. Agora, tem alguém certo nessa parada, velho? A merda é assim, gente que não tem nada a ver com o líder religioso iraniano, gente que não tem nada a ver com o líder populista israelita, perdendo a vida, perdendo a casa, perdendo tudo que tem, sofrendo, entendeu? Então assim, sai desta defesa idiota de algum lado. Todos os lados, ali, aqui e em qualquer lugar, já cometeram atrocidades, cometem atrocidades, em nome de valores maiores para eles. Implícitos ou abertos. Não importa. Não importa. O que o Brasil fez com o Paraguai, gente? Tal, era o Solano Lopes, um louco que queria invadir o pedaço do Brasil, tal. Coitado, ele não teve a menor chance. Ele não teve a menor chance. Não é ele, coitado, por ser bonitinho e bonzinho. Não.
mas simplesmente Duque de Caxias e o exército brasileiro dizimaram metade da população paraguaia. O lado puxa, não, que bom, né? Não, o Brasil mostrou sua força e tal. Cara, que bosta, tá? Na Segunda Guerra, lá no final, quando Getúlio viu que politicamente era mais interessante apoiar os países aliados do que o eixo, que era Japão, Alemanha e Itália, mandou pracinhas lá para a Itália, combateram, ganharam, era praticamente um exército de pouca roupa, mas foram lá, fizeram, colaboraram com as vitórias de batalhas específicas, e muita gente perdeu a vida, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu o filho. Então, é uma bosta, cara, é uma bosta. O que a gente tem que lamentar aqui, quando falarem de guerra, é falar, putz, guerra ainda? Sério mesmo? Pega os dois presidentes, coloca num ringue e fala assim, um mata o outro aí na luva de boxe, tá? Enche de porrada o outro. Quem ganhar, ganhou, tá tudo certo. Não pega, não faz uma vítima, você entendeu? Agora, o que tá me irritando é isso, sabe? Bandeirinha de Israel em frente à igreja evangélica. Cara, perdão, velho. Não tem como, nesse momento não tem como. Mas é isso, gente, eu vou fechar aqui a transmissão. Só deixar uma coisa clara, acabei o assunto, tá? Acabei o assunto. Cuidado, não defende não, cara. Não defende não. Não defende ninguém, que é tudo uma merda. Tudo uma merda. Quem paga é quem não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tá? Tô feliz, tô contente comigo mesmo. Ontem deu na telha, eu trabalhando de casa, na hora do almoço, peguei meia horinha, fui na academia. E hoje consegui também dar uma passadinha na academia. Eu faço 25, 30 minutos lá dentro, tô num momento de só reeducar a musculatura, reeducar o corpo e tudo. Faz quase 2 anos que eu não entro numa academia, que eu não levanto um pezinho, nada. Então preciso novamente, mas já dá, a postura, como a gente anda, já muda. A gente já dorme melhor, a gente se alimenta melhor. Cara, que da hora. Isso eu tô fazendo, influenciado pelo meu irmãozão, que também já tá há um tempinho fazendo 2 vezes por semana uma academiazinha no prédio dele. E eu fiquei muito feliz. O Mauro nunca foi de exercícios, de nada, não gosta, mas tá curtindo, tá indo, e a gente sabe que é bom pra saúde. A gente tá velhinho, mano. O Maurinho, daqui a 2 aninhos, menos de 2 aninhos, tá com 60. Eu, daqui a menos de 4 aninhos, tô com 60. Então, a gente tem que garantir um pouquinho de bem-estar ali, tentar dar um pouquinho menos de trabalho pro meu filhote, que vai precisar me ajudar na minha velhice, sem dúvida alguma. Então, deixar o corpo mais ou menos equilibrado aí. Eu tô muito feliz com isso. Recomendo a você. Tem meia horinha, cara. Vai lá. Eu hoje, pra você ter uma ideia, eu caminhei rápido, não corri na esteira, caminhei rápido por 500 metros, só isso. Então, assim, não precisa mais nada, não precisa mais do que isso. Deixar o corpo ativo, respirar um pouco mais, dar uma melhoradinha, dar uma enrijecida na musculatura para ficar um pouco mais resistente. O que acontecia comigo, cara? No dia que eu precisava pegar um peso a mais, fazer um negocinho a mais, assim, um esforço físico um pouco a mais, eu me arrebentava, ficava 2, 3 dias com o corpo todo doído. Então é isso que eu quero ter disposição, eu quero estar melhor preparado, e eu sei que isso também gera um benefício mais para frente de menos problemas de saúde, uma parte cardiorrespiratória melhor, maior resistência, enfim, tudo isso aí, beleza? Zero, gente, não quero ficar também com um vídeo gigantesco assim, mas tamo junto, beleza? Beijo do gordo, boa semana, essa madrugada de novo, acordando às 1h30, e vamos pegar um frio que estão dizendo aí que vai ser entre 4 e 6 graus. Isso é clima de Belfast, quando eu tava lá em fevereiro. Então vou ter que estar bem agasalhado e ressuscitar as roupas que eu usei em Belfast, né? Beijo do gordo, até mais.